E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bom dia. São 10 horas e 4 minutos aqui em Jundiaí. Quero passar umas informações para você aí sobre o Erisson, né? Que tá chegando, deve ser confirmado mesmo. Talvez, não acredito, vou postar esse vídeo meio-dia, não acredito que em 2 horas confirme, mas pode ser que aconteça. Mas vai chegar, vai chegar. Inclusive, ele era esperado ontem aqui em São Paulo para fazer, lá em São Paulo no CT, para fazer exames médicos. Então, mas fechando a negociação, a gente fala mais detalhes. Quanto vai custar, essa dívida aí que o Botafogo tem com o São Paulo, que não quis fazer o abatimento na dívida do Tietê e do Lucas Perry. Eu conto esses detalhes assim que fechar, né? Assim que foi batido o martelo para a contratação do Erisson, que dizem, né, que quem conhece, eu confesso que eu não conheço o futebol dele, os torcedores do Botafogo, que são amigos aqui do canal, comentaram, elogiaram muito ele, assim, que não é, né, um craque, mas é um jogador esforçado, tecnicamente pode resolver o problema ali. E vai ser, chega para ser reserva do Caleri, né, não é ser reserva do Caleri para o Rogério fazer esse rodízio, senão o Caleri tem que jogar todos os jogos. Inclusive, falando de Caleri, deixa eu só passar um bastidor para você. Muita gente tem criticado, a gente sabe, a grande maioria dos torcedores do São Paulo fala que o Caleri sofre muito, né? Porque as bolas não chegam para ele, como sofreram vários centroavantes. Mas muitos também estão criticando a postura do Caleri, principalmente em jogos grandes, assim, né? Jogos que a gente precisa dele, ele não... E eu concordo, eu acho que tem as duas partes, viu, gente? Tem as duas partes. Eu acho que o Caleri, para mim, ainda é um dos maiores jogadores do São Paulo, um dos jogadores mais decisivos, um dos poucos jogadores decisivos que a gente tem, mas eu acho que ele fica devendo mesmo em jogo grande. Aquelas duas finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e do Del Valle, que ele perdeu aquele gol incrível lá, que chutou o chão. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, o que vocês acham? A gente pode falar, levanta os números do Caleri aqui. Eu tava vendo que ele é um jogador, um dos atacantes que menos finaliza. Então eu acho que a gente pode discutir sim. Porque eu pelo menos, né? Eu acho que você também. A gente admira muito o Caleri pela disposição dele, né? Que brinca com o zagueiro, e toma porrada, e toma cotovelada, e tá sempre disputando bola, não é? Não tem ninguém para tabelar, você não vê alguém, você não vê um Veiga, você não vê um Arrascaeta, você não vê um Everton Ribeiro jogando do lado do Caleri para poder propiciar para ele, né, chance de gol. Você vê no Clássico, ele teve uma chance de gol num tiro de meta batido do Corinthians, que o Alan Franco tira a bola de cabeça, a bola meio que sobra para ele, ele bate de primeira. Eu acho que muitos dos gols que o Caleri fez, os 27 gols que ele fez no ano passado, esse ano ele não fez nenhum ainda. Os 27 gols que ele fez no ano passado foi por causa dessa capacidade que ele tem de finalização, a capacidade que ele tem de com poucos toques na bola, finalizar, ele não ajeita, calma, não, ele já finaliza e cabeceia bem. Então, mas eu gostaria, eu acho que o Caleri pode render mais sim, como aliás muitos jogadores do São Paulo sempre podem render mais, mas eu acho que ele sofre muito com a ausência, não só de um jogador para tabelar, de um atacante ali para tabelar com ele, para jogar com ele, mas principalmente de um meia de criação, de um jogador que tem a criatividade para fazer esse passe decisivo para o Caleri, poder proporcionar para ele condições de fazer gol. Então, mas, em todo caso, gente, o Caleri não fez gol esse ano ainda, né? Não, ó, contra o Ituano não foi, contra a Ferroviária era para ser dele, o Galo tirou, Palmeiras 0x0, contra a Portuguesa também não fez, ele não fez. Tá sem fazer gols ainda esse ano. Mas acho que vai fazer, acaba fazendo, não vai ter problema não, ele vai fazer. E eu queria falar com vocês hoje também, principalmente sobre... Bom, o Erisson é o seguinte, vai chegar, a gente fala mais sobre ele no vídeo da noite. O São Paulo estaria disposto a pagar cerca de R$1.700.000 pela chegada do Erisson. E aí eu conto mais um pouco. Fechando, a gente conta mais a carreira dele, de onde ele surgiu no 15 de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Mas o que eu queria falar hoje com vocês é o seguinte, não vamos falar sobre a coletiva em si do Rogério Ceni, né? Todos os pontos, que nem eu faço sempre a nota, a gente discute ponto por ponto que ele falou. Eu queria falar só algumas coisas que ele disse e queria saber a sua opinião sobre esses assuntos aí. Primeiro, ele falou sobre... Isso me deixou mais irritado, assim, porque às vezes, principalmente quando o São Paulo perde, você ouvir as coletivas do Rogério Ceni se torna uma tortura, assim, porque parece que tá tudo bem, tá tudo lindo, ele fala com uma tranquilidade, assim, que me incomoda profundamente essa postura do Rogério Ceni treinador quando perde, muito diferente da postura do Rogério Ceni goleiro quando perdia, você lembra?
das entrevistas que ele dava dentro de campo, lembra? Ele tem uma postura completamente diferente quando perde. Ou é o abatimento total, ou é meio... que nem ele falou, que me irrita profundamente. A gente errou a cobertura, a gente errou, tomou decisão errada, o zagueiro saiu da área, deixou o atacante marcar, o São Paulo... Sabe como a impressão que eu tenho, assim, essa história da cobertura que tem muito a ver com o sistema defensivo frouxo, que ele não sabe montar, né? Que ele monta um sistema defensivo que marca com o olho. Quando eu escuto o Rogério Ceni falar, parece a impressão que eu tenho, não sei se você concorda comigo, que ele não tem nada a ver com isso. Mas assim, a gente falhou na cobertura, né? A cobertura foi errada, a marcação, a decisão errada, o zagueiro saiu da... Cara, isso não é treinado por ele? Não é ele que comanda esses treinamentos? Não é ele que, teoricamente, ensina como devem ser feitas as coberturas, como é que deve ser feita a marcação? Não é ele que tem que explicar para o zagueiro que ele não pode sair da área para dar o bote e deixar a área vazia. Mas o Alan Franco foi dar o bote lá porque o Orejuela estava dormindo lá no meio de campo, o Alan Franco teve que sair para dar o bote. Mas é o sistema defensivo que eu falo para vocês, que do São Paulo é horrível. Que marca com o olho, que os jogadores de meio de campo teoricamente não marcam ninguém. Então fica complicado. Mas assim, dá a impressão que ele não tem nada a ver com isso. Parece que a gente falando, parece nós torcedores, que a gente não tem como agir, né? A gente não é treinador do São Paulo. Às vezes ele parece um torcedor falando, falando na cobertura, decisão errada, o zagueiro saiu da área, não sei o quê. Outra coisa que ele falou, que foi fazer um teste num clássico, com 2 volantes de marcação. Na verdade, ele quis segurar o Corinthians com 2 volantes de marcação. Só que aquilo que a gente falou, e deixou o Luciano no banco. Só que aquilo que a gente falou, não adianta sistema de marcação, não adianta ter 300 volantes se o sistema de marcação é ruim, não adianta. A gente falou sobre isso. E aí deixou o Luciano fora do clássico, que é um dos que mesmo sendo o Luciano não sendo um jogador, um craque, o cara que você vai, resolve, o cara que às vezes também decepciona, mas é um dos poucos também, não é só pela questão de ser brigador. Que tem força física, que vai pra cima do zagueiro, que tenta alguma jogada, que finaliza. Então, mas e deixa no banco, fez um teste, para ver um teste com 2 volantes de marcação, no caso o Pablo Maia e o Mendes. E aí ele falou que no segundo tempo ele recuou o Nestor, e fala do Nestor como se o Nestor fosse o Beckenbauer, que arma, que ataca, que é o primeiro volante, que é o segundo volante. E aí, eu já vou falar do Nestor, vou continuar falando do Nestor. E aí, ele admitiu um erro, que isso para mim foi novidade. Um erro que é evidente também, não tem como você não admitir esse erro, né? Que foi o erro de planejamento em relação aos estrangeiros. Lógico que foi um erro de planejamento você contratar 8 estrangeiros, né? Você ter 8 estrangeiros no elenco, sendo que você só pode usar 5 e tendo estrangeiros em posições fundamentais, como na zaga, por exemplo, que só tem zagueiro estrangeiro na zaga. Então ele falou, talvez tenha sido um erro nosso. Talvez, Rogério, tenha sido um erro de vocês? Talvez. Talvez não. Você está pagando o preço. E aí, ele justificou o Galopo, o artilheiro do time, está fora do clássico. Porque não tem que... E eu, dessa vez, eu até defendo o Rogério Ceni, porque ele teve que colocar o Alan Franco e o Arboleda, né, como os 2 zagueiros, porque senão o Beraldo, vai colocar o Beraldo menino no clássico. Aí teve que colocar o Mendes, né, porque a contratação, né, o cara de Copa do Mundo, experiente ali no primeiro volante para jogar um clássico, beleza. Aí teve que colocar o Caleri, que não tem como tirar. E aí teve que colocar o Orejuela, porque não tem lateral direito, tem 3 laterais direitos que estão no Triângulo das Bermudas, a gente não sabe quando voltam. E ele, na entrevista coletiva, falou que contra o São Bernardo no final de semana, domingo, não volta, nenhum desses caras volta, porque a gente nunca sabe quando voltam. Se num clube que tem estrutura mínima, você consegue profissionais competentes, você volta num determinado prazo, no São Paulo você volta num prazo 4 vezes maior, 3 vezes maior. Então a pubalgia do Igor Vinícius, a pubalgia do André Anderson. Então esses caras não voltam. Rafinha com tornozelo, que não recupera. Então é complicado. E aí eu até entendi, porque se você tem o Orejuela, que é um lateral direito de ofício, que já jogou no Grêmio, no Cruzeiro, jogou mal, né? Em todos os lugares que ele passou. Eu não entendia a contratação do Orejuela, um jogador horroroso, que nunca fez sucesso em lugar nenhum, a diretoria ia pagar 13 milhões. E sobre o empresário do Orejuela, um amigo do canal lembrou no vídeo, esse mesmo empresário foi reclamar com o Crespo, lembra? Reclamou do Crespo, que o Crespo estava dando poucas oportunidades ao Orejuela. Então a gente é obrigado a ouvir isso ainda. E aí o Rogério Ceni, falando do Orejuela, falou o seguinte, que eu falo pra vocês, diz que vai colocar o Orejuela pra jogar. Diz que foi vaiado, a pergunta foi, ele foi vaiado, como é que tá o psicológico? Ele falou, eu vou colocar pra jogar.
porque o Caio Paulista foi um improviso. Então o Orejuela tem que ser forte, tem que ser focado. Ele falou das vaias do que o Orejuela sofreu durante o jogo, né? Depois da 10ª bola que ele errou bizonhamente, parte da torcida começou a vaiar. A minha opinião sobre isso, assim, eu acho que se você pega um cara com a cabecinha fraca como a do Orejuela, você incentivando, ele já se atrapalha, vaiando é pior ainda. Só que eu também entendo o cara que vai. Eu tava no Morumbi. Chega uma hora que você não aguenta mais, você vê o cara errar tanto. E lances bizonhos, assim, sabe? O cruzamento do chuveirinho atrás do gol. Então tem uma hora, eu entendo também o torcedor que vai, o cara que paga a condução. Teve um amigo que comentou no canal que ele saiu da Zona Leste, estação de trem alagada, tudo. Aí o cara chega no estádio, paga caro e vê o Orejuela errar 300 vezes e tem que ficar lá aplaudindo pra incentivar o cara que tem cabecinha fraca, que não tem força mental. Então... Mas então, se você não gosta do Orejuela, como eu, se prepara que ele vai jogar. Porque o Rogério Ceni não vai improvisar. Disse que o Caio Paulista foi um improviso. E o Caio Paulista, mesmo sendo improvisado, jogou melhor que o Orejuela. Agora, será que contra o São Bernardo, nessa fase do campeonato ainda, que o São Paulo tá bem no grupo, não daria para tentar uma outra possibilidade ali? O Gabriel Neves de lateral, o Luan de lateral... Porque o Orejuela não dá, E aí, eu falei que ia voltar a falar do Nestor. É a mesma coisa do Nestor. Então, você tem, em algum momento, Rogério, você tem que tirar o cara, senão não é a torcida que queima jogador, é você que queima. E o próprio jogador. Porque tem determinados momentos que não dá mais pra insistir com determinados jogadores. Não é pra você colocar o Nestor no banco e nunca mais colocar ele. Mas preserva, ele tá numa fase ruim. Preserva o Orejuela, que tá... Se bem que preservar o Orejuela, acho que o futebol é ruim, né? Não é fase ruim. E tenta, pelo bem do São Paulo, tenta uma improvisação, tenta alguma saída, porque o Orejuela não dá. Eu acho que qualquer jogador que jogar na lateral direita, um atacante que faça aquela função num sistema defensivo que o cara é protegido por um volante ali, esse lateral que não é lateral, protegido por um volante, pode dar resultado, não? Mas é isso, gente. Então a gente vai aguentar o Orejuela por mais um tempo. Olha só, eu volto às 8 da noite, tô nessa expectativa aí do Erisson. Hoje fecha a janela europeia, então existiria a expectativa do São Paulo vender alguém pra Europa, mas pelo visto, né? Pelo andar da carruagem, não vai acontecer. Mas então eu volto às 8 da noite com essas informações aí falando do Erisson. Por favor, deixa a sua opinião, se você fica à vontade para deixar a sua opinião sobre essa história toda de Orejuela, de Rogério Ceni, e também se inscreva no canal, deixa o like agora é o momento de você dar aquele like maroto. Vou esperar, pode dar o like. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, vou dar mais um tempo. Obrigado. A gente se encontra às 8 da noite. No Momento Maguila, rapidinho, ó. Marcos Ferreira de Uberlândia, de Minas Gerais, um abração. Aldo Silva, de Rio Formoso, no Pernambuco. E por Vitor Gabriel, aqui de Campinas, pertinho. Te espero às 8 da noite. Vamos ver as novidades aí pra essa semana. Ainda tô de ressaca, viu? Ah, e obrigado pra quem... Eu me senti muito representado por vocês, que não sou louco sozinho. Muita gente também sofre e quando o time perde, fica mal-humorado, azedo. Que nem eu fiquei esses dias todos. A gente se encontra às 8 da noite. Forte abraço. Aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Até a noite.